Mas no caso de outro astrocitoma, o difuso, ele é caracterizado por glioma astrocítico infiltrado de grau 2 da OMS. Ainda é aquele mais benigno, o baixo. Existe uma evolução inicial indolente, com uma transformação maligna para um grau alto. Do grau 1 do anterior, passou para o grau 2 aqui, e podendo chegar a um grau mais alto, as classificações 3 e 4 da OMS, portanto, tornar-se maligno. Dá para observar aqui, ó, um astrocitoma difuso de grau 2 na OMS. Isso aqui é uma ressonância em T2 FLE. Olha aqui a localização. E aí, ele vai acabar puxando mais para o outro lado a linha média do cérebro e levando a aumento da pressão intracraniana e outros sintomas importantes. Só que tira, não tira, né? Essa é aquela circunstância lá do desafio. Quanto à epidemiologia, está presente em adultos jovens saudáveis nos demais aspectos, ou seja, tirando aí a neoplasia. Há uma incidência máxima na quarta década de vida, a partir dos 40 anos. E 10 a 15% de todos os gliomas são astrocitomas difusos. Quanto às manifestações clínicas, afeta qualquer área do sistema nervoso central. Mais frequente nos hemisférios cerebrais em adultos e mais frequente no tronco cerebral na forma de gliomas contínuos intrínsecos difusos, caso o aparecimento seja em crianças. É mais frequente com crises epilépticas, mas sintomas relacionados com a sua localização, com sintomas focais ou alterações cognitivas e comportamentais também podem acontecer, podem estar presentes. É importante sempre frisar, a área está relacionada com a sintomatologia nesses tipos de tumores. Quanto aos exames de imagem, a ressonância magnética é importante. E nesse caso, utiliza-se aí a visualização de regiões homogêneas mal definidas, dá para observar, olha, esses borramentozinhos aqui, com sinal hipotenso em T1 e hipertenso em T2 FLE. Neste caso aqui, ó, um astrocitoma difuso, grau 2 do MS, ressonância de imagem ponderada em T2 FLE. Dá para observar aqui o borramentozinho. Quanto às características patológicas e moleculares, os astrócitos são bem diferenciados com celularidade aumentada nesses tumores, não apresentam necrose, desgaste, morte celular, nem proliferação endovascular e não são clinicamente benignos. Há uma alta taxa de transformação para malignidade no decorrer de vários anos. Nós vemos aqui, ó, ele passa de um grau 2 para um grau 3, que já é o grau maligno. E aí, logicamente, o alto grau de transformação maligna. Quanto ao tratamento, a abordagem do tumor difuso é bastante complexa. Como é que você vai saber até onde ele está, onde ele não está? Faz-se, então, um manejo individualizado. Observa-se, faz-se a cirurgia, faz a RT, faz a quimioterapia. Vai observando, vai monitorando o crescimento, as características do paciente, e aí vai se definindo mais ou menos coisas. A base do tratamento está relacionada à localização do tumor, ao perfil molecular, biopatologia, e às características do paciente. É idoso, é jovem, assim por diante. Quanto ao prognóstico, é um prognóstico meio difuso, o que fazer exatamente? Mas é um prognóstico, de qualquer forma, altamente variável. A taxa de transformação para um grau mais alto indica que é um prognóstico não tão bom assim, mas pode isso não acontecer. E, por fim, o astrocitoma anaplásico e glioblastoma, GBM. Do que se trata? São gliomas astrocíticos difusamente infiltrativos e caracterizado pelo grau 3 do MS. Há uma atividade proliferativa, crescimento celular significante, rápido, crescimento rápido. Olha só aqui a presença do astrocitoma difuso de grau 2 da OMS, progredindo para astrocitoma de grau 3 da OMS. Olha só a característica aqui, ó. Este é um paciente com astrocitoma difuso que, apesar da RT durante anos, mostrando aqui o grau 2, ela progrediu gradualmente no decorrer de 10 anos do sinal T2 FLE, mais extenso. Portanto, nesse aqui, para esse aqui, ó, desenvolvimento de realce B, que na biópsia demonstrou ser transformação para anaplásico, ou seja, aqui era um tumor relativamente benigno e passou a maligno. Quanto à epidemiologia, o GBM especificamente, o glioblastoma,
é um tumor maligno primário mais comum. 60 a 80% dos gliomas malignos são GBM. E há vários meses a anos para que ele possa se desenvolver. Mas se for no caso dos astrocitomas anaplásicos, até 10 a 15% dos gliomas são desse tipo. Ocorre principalmente em adultos com idade média. No caso do GBG, de 64 anos, e dos astrocitomas anaplásicos, é de 45 anos. As manifestações clínicas do astrocitoma anaplásico e do glioblastoma são dependentes da localização do tumor e do efeito expansivo desses tumores, e podem incluir cefaleias, déficits neurológicos focais de acordo com a localização da área prescrita e a presença de crises epiléticos. Existe a cefaleia indistinguível da cefaleia intencional. Se você tem alguma dúvida do que seja cefaleia intencional, vai nos nossos vídeos acerca de cefaleia que a gente conversa bem direitinho sobre isso. E também, se você tiver dúvida sobre crises epiléticas, nós também temos vídeos com esse assunto. Também pode estar presente aqui nas manifestações clínicas desses tumores as epilepsias mais comuns, especialmente nos anaplásicos. E os exames de imagem? Ressonância magnética precípua pode ser ponderada em T1, no caso a imagem hipotensa, e pode ser ressonância magnética T2 FLAIR, hiperintensa, com margens pouco definidas. Nós vimos, inclusive, acima. As características patológicas e moleculares desses tumores são as seguintes. São astrócitos difusamente infiltrativos. Difusos, nós vimos isso. A celularidade, a biopatologia é aumentada e atípica. E há evidências de atividade mitótica crescente, rápida, muitas células, agride rápido, porque ele pode chegar à malignidade, nós vimos isso. Quanto ao tratamento, nos casos de alta agressividade, nós podemos ter a ressecção máxima, que é segura, podemos ter a RT, mas também baseia-se em algumas circunstâncias importantes, como os sinais neurológicos subagudos. Faz a RM do cérebro, que revela a presença de massa cerebral. E aí pode-se desenvolver uma cirurgia com ressecção máxima segura. A patologia, nesses casos, estabelece o diagnóstico. E aí realiza-se, então, por conta disso, o exame molecular. Mas a RM pós-cirúrgica, depois dessa ressecção, define a extensão da doença. Pode haver uma recuperação de 3 a 4 semanas, ou associa-se à radiação por feixe extenso, frações de 60 grays a cada 30, e aí associa-se a essa radiação a termozolamida concomitante, com 75 miligramas por metro quadrado dia, durante 6 semanas. Nesse caso aqui, a recuperação pode vir, então, em 4 semanas, com a presença da ressonância magnética, que vai definir a pós-RT externa basal. E o que fazer? Nesses casos aqui, de acordo com esses resultados, administra-se termozolamida adjuvante, 150 a 200 microgramas por metro quadrado dia, de 5 a 28 dias. Espera-se de 6 a 12 meses para realizar-se a ressonância magnética a cada 2 meses para monitorar a progressão. Se a RM for estável ou melhor, faz-se novamente aí a termozolamida. Mas pode-se estar diante de outras circunstâncias, como evidência de progressão na RM. Aí o que você faz? Ou o paciente é um candidato a um estudo clínico, e aí você vai considerar as opções de estudos clínicos para realizar uma ressonância seriada para o monitoramento progressivo. E neste caso, se for um tumor volumoso com progressão sintomática, pode-se considerar o bevacizumab, 10 miligramas por quilo a cada 2 semanas, com ou sem uma CCNU de 90 a 100 miligramas por metro quadrado a cada 6 semanas. Mas pode-se também, durante essa progressão evidenciada na ressonância magnética, haver alterações precoces da ressonância com possibilidade de pseudoprogressão, ou seja, era progressão, não era? Aí você pode voltar aqui à termozolamida adjuvante. Nesse caso aqui, a alternativa a CCNU, de 90 a 110 miligramas por metro quadrado a cada 6 semanas, ou a BCNU, que é a carmustina, que é anticorpo monoclonal.
150 a 200 miligramas por metro quadrado a cada 6 semanas em monoterapia, ou seja, somente a carmustina. Isso aqui que nós vimos é um exemplo de panorama do tratamento para o glioblastoma. Fora esse panorama, pode-se também utilizar polímeros biodegradáveis com a carmustina. Esses polímeros vão se degradando, a carmustina vai sendo exposta e aí o paciente vai melhorando ao longo do tempo e vai se monitorando. Então, são apenas exemplos informativos de uma série de tratamentos que podem ser utilizados e o são de uma forma mais harmoniosa e atualizada desses tumores. No caso do prognóstico do astrocitoma anaplásico, a sobrevida é de 3 anos. Do GBM, a sobrevida mediana é de cerca de 15 meses. E os fatores para esse prognóstico estão relacionados à idade, ao estado funcional e a fatores relacionados aos próprios tumores, como o grau, a classificação da OMS, a localização, a extensão da ressecção, dá para fazer, não dá, é total, etc. E determinantes moleculares. Quanto à morbimortalidade, é bastante significativa. Há uma necessidade urgente de melhor tratamento de doença porque a morbimortalidade é bastante alta. Vamos então fazer uma outra questão para ver se a gente ficou afiado sobre esse tema. Questão 2. Em relação aos tumores do sistema nervoso central, informe se é verdadeiro, e aí você coloca o V, ou falso, você coloca o F, o que se afirma abaixo. A seguir, analise a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, vamos lá. Primeiro item. Os astrocitomas infiltrantes difusos usualmente manifestam-se nos adultos e podem surgir em qualquer região do sistema nervoso central, preferencialmente no neuroeixo. Falso. Os astrocitomas infiltrantes difusos usualmente manifestam-se nos adultos e podem surgir em qualquer região do sistema nervoso central, principalmente nos hemisférios cerebrais. Item 2. Os astrocitomas pilocíticos são tumores predominantemente pediátricos e que se localizam preferencialmente nos hemisférios cerebrais. Falso. Os astrocitomas pilocíticos são tumores predominantemente pediátricos e que se localizam preferencialmente no neuroeixo. Houve uma troca. Terceiro item. O glioblastoma multiforme primário surge em pacientes mais velhos, com história clínica curta, sendo o crescimento tumoral rápido e prognóstico sombrio. Essa está verdadeira. Veja bem, o glioblastoma multiforme primário surge em pacientes mais velhos, sim, com história clínica curta, sim, sendo o crescimento tumoral rápido e prognóstico sombrio, com certeza. Então, neste caso, a questão 2, FFV. Portanto, a correta é o item D. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.